Hello, segundo ano, bom dia, good morning. Aqui é a Teacher Rose e nós vamos fazer essa semana, semana 3 e 4, as duas semanas, tá? Do PET 5. Essa semana nós temos que concluir o PET 5, tá? Então aqui vem um texto, né? Sobre o reino, tá? Eu vou anexar aqui para vocês curiosidades sobre esse reino para ajudar vocês nas respostas. Podem responder em português, tá? O que você achou mais interessante sobre o Kingdom, que é um reino, né? Em que momento histórico houve a expansão desse reino? Sabe sobre esse reino a partir do século 2 e 3 depois de Cristo. Na leitura do texto encontramos indícios de que existem algumas características distintivas acerca das produções intelectuais desse reino. Quais características são essas? Observe as menções, né, que foram feitas no texto relacionadas à arquitetura, à construção em pedras e o legado da religião. Vocês podem citar frases relacionadas, tá? Podem responder em português, tá, pessoal? Aqui continua a segunda parte do texto sobre o kingdom, sobre o reino, né? Como se deu a fundação e ascensão do império. Nesse pedaço aqui, nessa segunda parte do texto, vocês vão encontrar. Por qual motivo as cidades mencionadas são reconhecidas? O que aprendemos sobre o progresso desse império? O que se destaca, né, no auge desse a desvalorização do ouro no mercado egípcio. Interprete e narre essa história para um amigo, por meio de um parágrafo. Então, você pode escolher as características relacionadas, né, a esse texto, tá? Relacionadas ao ouro, e colocar aqui em português, certo? Então, pessoal, nós vamos colocar só frases relacionadas ao ouro, tá? Pode ser em português, tá? Agora aqui, pessoal, na semana 4 a gente vai falar sobre o Império, né? Um texto também, e vocês vão responder em português. O texto Império Africano é descrito como aquele ao qual poucos impérios podem se comparar. Que fatos confirmam essa afirmativa de acordo com o texto? Como o império conseguiu viver um período de prosperidade? O que aconteceu sobre o reinado de Mohammed? Ao usar superlativo, o que é superlativo? Mais que. Então, por exemplo, ó, The Best Movie, o melhor filme de todos. O que é o superlativo? É comparar um com todos, né? Destaca um elemento em relação aos melhores, né, do mundo. Então, aqui vem, né, a continuação do texto. Na parte 7, só um minutinho, pessoal. Na parte 7, ainda usando o superlativo, o que fala sobre os monumentos, né? Aqui, ó, no great. Então, o que é superlativo? É comparar um com todos. E qual a característica nesses monumentos? O que sabemos sobre a Império? Alguns artefatos foram encontrados, revelando ser um centro mercantil com amplo contato. Quais foram eles? Em resumo, aos sete impérios, a grande influência na África antiga, ou seja, pré-colonização, o que você aprendeu sobre a história da África? Pense em habilidades e qualidades necessárias para conquistar aquilo feito, né, pelos reinos. Pesquise adjetivos, né, de um império. Lembre-se que os adjetivos são usados para especificar ou delimitar o sentido substantivo ao qual se refere. No inglês, tem-se a ordem adjetivo mais substantivo, como wonderful world, mundo maravilhoso, ou pretty woman, linda mulher. Então, você se caracterizar, colocar adjetivos em inglês relacionados a você, né? É, que mostre que você é uma pessoa, né, conquistadora de um império, por exemplo, etc. Você pode pesquisar em inglês palavras relacionadas. Aqui está pedindo para você fazer um parágrafo, mas não precisa ser um parágrafo, pode citar algumas palavras relacionadas em inglês, tá? Os próximos exercícios foram extraídos do livro didático, tá? De Vera Menezes e colaboradores. Então, aqui, ó. Coloque cada uma das palavras abaixo no grupo correto. Então, adjetivos, adjectives,
Quais palavras dentro desse quadradinho são palavras que caracterizam, tá? E quais são nouns? O que são nouns? Substantivos, não são traduzir nada. Atividade 11, para você ler os textinhos abaixo, tá? Para cada palavra em itálico. Então, o que você tem que fazer? Ó, coloca N, se for um substantivo, e A, adjective, para cada palavra que está na letrinha itálica, na letrinha diferenciada em itálico, né? Por exemplo, aqui, ó, friendly, está em itálico, tá? Então, friendly quer dizer um noun, é um substantivo ou um adjetivo? É uma característica? Ou é só um nome de algo? Ok? Então, a semana 4 termina aqui, pessoal. São só respostas, não tem que copiar nada. Combinado? Vamos fazer junto a semana 3 e 4 e me enviar, tá? Um abraço.